Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria imensa poder entrar mais uma vez no seu lar, no seu coração e no seu momento de devoção. Receba essa saudação como quem recebe um abraço espiritual logo pela manhã, um lembrete do céu de que você não está sozinho, de que Deus se importa com você e de que há uma palavra viva, preparada especialmente para a sua vida hoje. Respire fundo, aquiete a sua alma e permita que o Espírito Santo conduza este momento. Antes de qualquer coisa, vamos começar falando com Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença com humildade e gratidão. Reconhecemos que dependemos totalmente de Ti. Precisamos da Tua voz, da Tua direção e da Tua graça. Prepara o nosso coração, ilumina o nosso entendimento e aquece a nossa fé. Que tudo o que for dito aqui seja usado pelo Teu Espírito Santo para edificação, consolo e transformação. Nós entregamos este momento em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Hoje, meus amados irmãos, vamos refletir sobre o tema central da fé cristã, que é profundo, consolador e cheio de esperança. O Filho é mediador entre o Pai e os homens. Esse tema toca diretamente a nossa relação com Deus, na nossa oração, na nossa confiança e na nossa salvação. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus, que é o versículo que iremos meditar hoje, e está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluias. Meus irmãos, essa declaração é simples, porém direta e poderosa. O apóstolo Paulo não deixa espaço para confusão. Ele afirma que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo, verdadeiro homem. Aqui nós encontramos uma das verdades mais preciosas do Evangelho. Deus, ele é santo, justo e perfeito. O homem, por causa do pecado, se afastou de Deus. Houve uma separação espiritual. O pecado criou um abismo que o ser humano, por si só, jamais conseguiria atravessar. Nenhuma obra, nenhuma religião, nenhum esforço humano seria suficiente para restaurar essa comunhão perdida. É nesse cenário que entra a figura gloriosa do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo como mediador. Mediador é aquele que fica no meio, que faz a ponte, que reconcilia duas partes que estão separadas. Jesus é o único que pode fazer isso, porque ele reúne em si duas naturezas. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Paulo faz questão de dizer Jesus Cristo, homem. Isso não diminui a divindade de Cristo, mas enfatiza a sua identificação conosco. Ele sentiu fome, cansaço, dor, rejeição. Ele conhece nossas limitações, ao mesmo tempo, ele é o Filho eterno de Deus, sem pecado, santo, perfeito. Amados irmãos, no contexto desta carta, Paulo estava orientando a igreja sobre a oração,
sobre a salvação e sobre o desejo de Deus de que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E essa verdade passa necessariamente por Cristo como mediador. Isso significa que ninguém chega ao Pai por méritos próprios. Chegamos a Deus por meio de Jesus. Oramos ao Pai em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a ordem espiritual revelada nas Escrituras. Aplicando isso, meus amados irmãos, à nossa vida hoje, essa verdade traz alívio, segurança, confiança. Quantas pessoas vivem com medo de Deus, achando que Ele está distante, irado e inacessível? Mas quando entendemos que Jesus é o mediador, percebemos que não estamos sozinhos diante de um Deus distante, mas acompanhados por um Salvador que nos representa diante do Pai. Quando você ora, você não fala sozinho. Quando você clama, você não está julgando palavras ao vento. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele conhece o Pai e Ele conhece você. Ele conhece a santidade de Deus e conhece a sua fraqueza. Ele apresenta a sua vida, suas lágrimas e suas lutas diante do Pai. Isso muda completamente a forma como vivemos a nossa fé. Não precisamos viver com culpa constante, como se nunca fôssemos bom o suficiente. Não precisamos viver tentando merecer o amor de Deus. Em Cristo somos aceitos. Em Cristo somos ouvidos. Em Cristo nós temos acesso. No nosso dia a dia, meus amados irmãos, como cristão, essa verdade precisa ser lembrada constantemente. Quando erramos, a tendência humana é se afastar de Deus. Mas o Evangelho nos chama a fazer o contrário, correr para o mediador. Ele não nos rejeita, ele nos reconcilia. Talvez você esteja vivendo um tempo de luta interior, se sentindo indigno de orar, indigno de buscar a Deus. Talvez o inimigo tenha soprado no seu coração que Deus não quer mais ouvir você. Hoje o Espírito Santo te lembra, há um só mediador, Jesus Cristo. Não desistiu de você. A linguagem pentecostal que vivemos não é apenas emoção, é experiência viva com essa verdade. Quantas vezes Quantas vezes, meus amados irmãos, nós entramos na presença de Deus quebrantados e nós sentimos paz? Quantas vezes choramos na oração e sentimos um alívio inexplicável? Isso é fruto da mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Vamos trazer isso para exemplos simples do dia a dia. Pense em alguém que precise resolver um problema sério, mas não consegue falar diretamente com a autoridade maior. Então surge alguém que conhece os dois lados, que tem acesso e que se dispõe a ajudar. Essa pessoa muda tudo. Assim é Jesus para nós. Quando a acusação vem, Jesus, ele é o nosso advogado. Quando a culpa pesa, Jesus é o nosso mediador. Quando a oração parece fraca, Jesus apresenta ao Pai com perfeição. Isso também nos ensina a parar de buscar outros mediadores. Nenhuma pessoa, nenhuma instituição, nenhum ritual substitui a Cristo. Ele é suficiente, ele é único, ele é eterno. Meus irmãos, reflitam comigo. Como tem sido a sua vida de oração? Você ora com confiança ou com medo? Você se aproxima de Deus com liberdade
ou com receio? Talvez você tenha carregado pesos que não precisava carregar. Talvez tenha tentado resolver tudo sozinho. Hoje o Senhor te chama a descansar na mediação de Cristo. Este é um momento, meus amados irmãos, de apelo ao seu coração. Não é um apelo para a emoção passageira, mas para uma entrega de forma consciente. A entrega das culpas, dos medos, das tentativas humanas de agradar a Deus sem Cristo. Se você deseja renovar a sua confiança em Jesus Cristo como seu único mediador, faça isso agora, abrindo a porta do seu coração. Reconheça que precisa dele. Reconheça que sem ele não há acesso ao Pai. Amados irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque tu és o nosso mediador. Obrigado porque não nos deixaste separado do Pai. Obrigado porque carregaste nossos pecados, nossas dores, nossas culpas. Ensina-nos a viver confiados na tua graça, a orar com fé e a descansar na tua intercessão. Que cada coração cansado encontre alívio em ti, que cada vida seja fortalecida pela certeza de que somos aceitos em ti. Em teu nome nós oramos, ó Senhor Jesus, e já te agradecemos. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Amados irmãos, que essa palavra possa te acompanhar ao longo de todo esse dia. Lembre-se sempre, você não caminha sozinho, você não ora sozinho, você não luta sozinho. Jesus Cristo é o mediador entre o Pai e os homens. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no seu status de WhatsApp. E eu já me despeço por aqui com carinho, desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo te acompanhe. Continue comigo nesta série de devocionais, porque há muito que Deus deseja falar aos nossos corações. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.